Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, para que vivamos a vida que agrade a Deus. Nós estamos na semana da reabertura dos trabalhos presenciais na igreja, então já estamos dizendo para todos que onde assistir esse vídeo, para que previna-se sexta-feira às 19h30 e no domingo às 19h30. Mas nós vamos continuar gravando, então, para ter mais acesso mais direto às pessoas, principalmente às pessoas idosas, que a gente aconselhou não participar dos trabalhos presenciais. O texto de hoje é um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida, mas de algo importante para a nossa vida. Gênesis 3, de 1 a 3, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Que Deus nos abençoe nesse texto e que possamos tirar uma palavra importante para a nossa vida espiritual. Meus irmãos, Deus nunca colocou algo para o homem sem que antes ele pudesse fazer uma prevenção ou dissesse para o homem se aquilo traria bênção ou se traria maldição. Deus nunca disse assim: olha, vocês foram pegos de surpresa. Sempre ele trouxe uma prevenção. E quanto à queda, Deus falou, Deus avisou Adão e Eva. Mas, meus irmãos, eles não ouviram conforme a história e conforme aquilo que nós já temos conhecimento da história. Uma das coisas que Deus preveniu é para que eles tivessem cuidado, porque eles seriam amaldiçoados. E no versículo 14 a gente começa a ver a maldição da serpente, a maldição para a serpente. Eu queria destacar aqui o versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e também entre os animais selvagens. Por isso, os animais selváticos, né? Meus irmãos, são 3 maldições para a serpente. A segunda: rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó da terra. A segunda maldição para a serpente. Deus havia predito isso. O versículo 15, ele fala sobre a terceira maldição para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Maldição para a serpente, por causa do pecado que aconteceu na vida do ser humano. Mas também houve maldição para a mulher. São 3 maldições para a mulher também. Isso a partir do versículo 16. Ele diz assim: E a mulher disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. A gente sabe da consequência que é uma gravidez para as mulheres. Maldição de Deus porque o homem caiu no pecado. Ele continua dizendo a segunda maldição para a mulher: em meio a dores darás à luz filhos. A gente também conhece muito bem, em meio a dores darás à luz filhos. A terceira maldição: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, meus irmãos, 3 maldições também para a mulher. Então, quando o marido quer dar ordem em casa, ele não está usurpando
o seu direito, é direito dado por Deus. Quando a terceira maldição para a mulher seria o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A partir do versículo 17, a gente vê a maldição para o homem. Então houve 3 maldições para a serpente, 3 maldições para a mulher e 3 maldições para o homem. A partir do versículo 17 diz: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, a primeira maldição: maldita é a terra por tua causa. A terra, meus irmãos, passou a ser maldita por causa do pecado que Adão cometeu. Mas Deus havia predito isso para ele. Ele continua: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Primeiro, o versículo 18, ele continua dizendo: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Isso aqui tudo por causa da maldição sobre a terra. Versículo 19, ele diz: no suor do teu rosto comerá o teu pão. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Meus irmãos, maldição de Deus para o homem. E o terceiro o versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão. E ele diz: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, meus irmãos, 3 maldições para o homem: a terra maldita, no suor do teu rosto você vai comer o seu pão, e por fim a morte. A morte não existiria antes do pecado, não ia ter morte. O homem não precisava contar dias. O homem foi criado puro, ele foi criado santo, ele foi criado perfeito, mas por causa do pecado, esse homem degenerou. E a partir daí, então, suscitou a morte. Outra coisa, meus irmãos, que nós poderíamos ver é uma relação entre isso e Cristo. O capítulo 3 de Gênesis é um dos capítulos messiânicos que falava a respeito do Messias. É um dos capítulos messiânicos do Velho Testamento. Isso começando lá com o pecado, porque com o adentramento do pecado era necessário que Deus providenciasse um meio para que o homem pudesse alcançar a salvação, porque ele estava totalmente perdido nos seus delitos e pecados. Ele caminhava para a morte, ele estava dentro da morte. Mas como um capítulo messiânico, nós poderíamos ver algumas coisas. Por exemplo, nós poderíamos ver que Jesus também foi amaldiçoado. Jesus também foi amaldiçoado. Gálatas 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição. Olha que coisa maravilhosa. Nós estávamos perdidos, malditos. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Meus irmãos, a morte de Cristo não foi só uma questão sacrificial, assim no sentido de sacrifício da carne, sacrifício dos direitos de Cristo e outros sacrifícios que Jesus não tinha necessidade de passar. Mas, meus irmãos, a maldição sobre ele seria morte de cruz, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, a morte de cruz era também o cumprimento da palavra. Não era só uma morte angustiante, uma morte terrível, ser pendurado, pregado os pregos nas suas mãos e pendurava o corpo.
Mas, meus irmãos, também estava escrito que quem fosse penalizado com essa morte, ele era considerado maldito. Jesus também foi considerado maldito. Meus irmãos, outra coisa que nós podemos ver é que Jesus, na hora ali do seu momento crucial, momento terrível em que ele passou, ele sofreu tristeza. A Bíblia fala que ele clamou para Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentia a separação de Deus. Isso ele falando como humano, porque como Deus, ele sabia que ele ia passar por aquilo. Tanto é que ele disse essa mensagem para os seus discípulos antes dele falecer, antes dele passar por esse momento. Ele falou tudo para os seus discípulos, porque ele, como Deus, sabia. Agora, como humano, ele chega para o Pai e diz assim: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? E ele chega a fazer um lamento, né? Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa esse momento de amargura. Claro que ele falava como humano, porque Cristo teve as duas naturezas. Ele teve a natureza humana e a natureza divina. Quando nós olhamos a questão de que a respeito do suor, no suor do teu rosto, a gente pode ver uma relação com Cristo também. Se nós observarmos, meus irmãos, Lucas 22, 44, nós vamos observar: e estando em agonia, momento terrível que Jesus estava passando, diz que estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O suor de Adão e Eva, no suor do teu rosto comerás. Jesus tem algo relativo, o Messias tem algo correlativo com Adão, quando ele também suou, e o seu suor foi tão intenso que parecia gotas de sangue caindo ao chão. Por fim, nós falamos a respeito da morte de Adão e Eva, porque era algo que Deus havia predito. Vocês comeram, então vocês voltarão ao pó. A partir de agora existirá a morte. Você agora se torna finito. Você não é mais infinito. Você agora torna-se finito. Você tem um tempo para se viver. O versículo 19, ele diz, havendo pois, outro texto, 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha o restante do versículo 19. Ele diz, até que tornes a terra. Ele já está falando da morte. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meus irmãos, o que aconteceu também com Cristo foi algo a respeito de morte. Se nós observarmos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 11, nós verificamos o seguinte. Ele diz, o texto, Paulo está dizendo, assim mesmo se humilhou, falando de Cristo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira, depois da morte, com a ressurreição. Versículo 9, ele diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Eu estou lendo o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus
Pai. Então, uma coisa importante é saber que Cristo foi o primeiro que assumiu. Quando o texto lá em Gênesis 3 refere-se a Cristo, a morte, quando ali fala morte, referindo-se a um capítulo messiânico, ele também está dizendo que Cristo passou por esse momento. Lá disse a respeito da morte: você vai voltar ao pó, porque você veio do pó. Maldição para o homem, maldição para Cristo. Então, meus irmãos, Cristo passou por essas etapas que Adão também passou. A etapa da maldição, a etapa de tristeza, a etapa de suor, como representando o que Cristo haveria de passar, e também a morte, que Cristo também haveria de passar. Mas uma coisa engrandece a nossa vida quando nós olhamos para um texto de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, que diz assim, Hebreus 10, a partir do versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Agora nós passamos para o Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Nós temos acesso direto ao Pai pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho. Jesus já havia dito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora ele diz que nós tomamos um novo rumo, um novo caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. Ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. O verso 23 de Hebreus 10 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Você entendeu a relação entre o que os nossos primeiros pais passaram e a relação que isso teve com Cristo? É isso, meus irmãos, que eu queria deixar aqui nessa mensagem. E queria concluir com algo muito importante para nós. Pelo pecado, o homem fechou o caminho para alcançar uma vida de paz infinita e uma vida eterna. Mas, meus irmãos, Jesus, ele abriu esse novo e vivo caminho. Olha que coisa importante. Pelo pecado, o homem fechou o caminho. Mas em Cristo, ele abriu esse novo caminho para mim e para você. Basta nós atendermos o que o escritor de Hebreus está aconselhando a cada um de nós, quando ele diz: aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque ele fez a promessa e ele não há de deixar de ser fiel nessas promessas que ele fez. Ele também fez uma promessa para mim e para você, de que um dia ele vai voltar. E hoje eu tenho que estar fiel. Eu tenho que ser fiel. Hoje eu tenho que ser perseverante, sem vacilar. É o que o texto de Hebreus está dizendo para cada um de nós. Que Deus abençoe a minha vida. Que essa mensagem, desde o início da Bíblia, Gênesis capítulo 3, esteja presente, representando Cristo hoje na nossa vida. Cristo ressurreto. Um dia nós ressuscitaremos para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe. Amém.